Entraram 6? Não, me enganei, né? Ah, mas eu já abri, eu não abri? Você já não tá vendo? Você vai ter que pegar. Tirar. A besteira feita é importante aberto, tá? Então, tudo bem, ela vai lá com você. Where is the kids? I know. Vamos. Cá. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bom com vocês? Então vamos nós. Bom, o que eu queria hoje falar para vocês? Desculpa, tá, gente? Hoje não tive tempo nem de fazer a maquiagem. Correria boa. Agora, então, que eu tô me assumindo de cabelos brancos, fica ainda mais chocante. Vamos lá, pessoal. Eu queria falar algumas coisas para vocês antes da gente começar a aula. Primeiro, pessoal da Castrol. Tem alguém aí da Castrol presente? Ainda não chegaram aí o pessoal da Castrol? Hoje a gente vai estar aqui com a Tila. E de vez em quando ela late, tá? Quando ela está presente, quando eu trago ela. Muito bem, tem uma boa notícia. Na verdade, Aymara, eu fiz campo. Ainda vou fazer mais 2 pontos de venda. E eu resolvi que eu quero propor uma reunião para vocês, exclusiva, como são muitos alunos, a gente vai acabar as aulas e eu vou fazer um webinar para o pessoal da Castrol, onde a gente vai debater um pouco as oportunidades que a gente viu em campo e falar especificamente da realidade de vocês, tá, Natasha? Porque é importante a gente conversar de aberto. E eu queria dizer que de todos que mandaram exercício, Thaís vai ganhar um coach. Por que Thaís vai ganhar um coach? Porque Thaís está numa sinuca de bico, me mandou questões assim, mostrando claramente a dificuldade que ela está, ficou tudo muito claro que é importante a gente tentar dar uma orientação. E as outras perguntas já eram mais focadas e direcionadas. Então, Thaís vai ganhar seu coach, tá bom? A gente vai marcar com o Fred, você pode marcar a minha agenda, a gente faz um Skype e a gente vai bater um papo para a gente ver como é que a gente consegue te ajudar, tá? Então, pessoal, beleza. Vamos lá, então, para a nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai falar muito de gestão, de modelo de gestão voltado para sellout, voltado para avaliação de equipes, para melhoria, para uma coisa mais direcionada, pensando, na verdade, tanto em sell-in quanto sellout, mas sellout mais do que nunca. Por quê? Porque uma coisa é a gente fazer avaliação de KPI, a outra coisa é a gente olhar índice, dado, a outra coisa é a gente ir para campo, ensinar a pessoa a olhar um ponto de venda, comparar preço, ver oportunidade, negociar voltado para sellout, e isso muda um pouco. Então, hoje a gente vai para o coração dessa gestão voltada para sellout, do modus operandi, tá, Dilson? Então, vamos lá. Primeiro, é preciso definir as competências em qualquer processo de trabalho. O que é que a gente espera e deseja do vendedor? O que a gente espera e deseja do supervisor, do coordenador, do gerente? A gente precisa entender a competência do que a gente está buscando, né?
Isso é uma das coisas sempre mais importantes. Porque senão a gente atira para todo lado e a gente não tem uma equipe coesa. E a gente tem que saber o que a gente quer capacitar as pessoas e o que a gente quer avaliá-las em função dessas competências. Muitas vezes a gente entra numa empresa e começa a discutir de sellout, quando a gente olha lá o job description, nem fala de sellout. Então, é importante a gente alinhar a competência, né? E desenhar o papel da profissão, do que se deseja que essa pessoa faça, em cima de competências que ela tem que ter adquiridas, né? Então, outra coisa fundamental, a gente precisa formar a equipe de venda com uma atitude trade consultiva. O que significa isso? Por que primeiro eu vou fazer a competência e vou passar para isso? Que não adianta a gente pedir, por exemplo, a um vendedor para dizer o seguinte, olha, pensa, vou supor, tá? Em alguns mercados é impossível, em grandes indústrias, um modelo desse às vezes é muito difícil, é quase impossível. Mas vamos supor em médias e pequenas indústrias, aonde você tem a possibilidade de dar uma verba para esse vendedor negociar sellout. O que acontece, gente? Esse vendedor chega lá na ponta para negociar sellout e ele simplesmente faz um monte de ação, um monte de proposta que não tem nada a ver com um verdadeiro sellout, ou mais complicado, com a necessidade do cliente para que ele faça sellout. Então, é importante, nesse processo de capacitação, a gente criar alguns mecanismos simples para fazer esse vendedor pensar. E eu vou mostrar hoje alguns exemplos. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa ter uma equipe que saiba o que é giro, o que é margem, o que é markup, o que é problema de estoque, o que é problema de capacitação, o que é problema de geração de tráfego, o que é problema de comunicação, o que é problema de preço, de quem? Do cliente varejista. Por quê? Porque senão ele vai pegar a ação e vai propor uma coisa que é absolutamente inadequada ao caso. E eu vou falar algumas coisas bem esdrúxulas pelas quais eu já vivi na vida. Por exemplo, uma dessas coisas. A gente teve um vendedor que, por exemplo, ele propôs uma ação com a verba que ele tinha de sellout, ele propôs uma ação na ponta que envolvia, primeiro, a marca era exclusiva dentro daquele varejo. Então, não tinha concorrência. Então, por exemplo, vamos lá. Quando eu não tenho concorrência, eu preciso vender mais no varejo, eu não tenho concorrência, eu sou a única marca lá dentro. O que é que eu tenho que fazer, gente, para vender mais? Eu não tenho concorrência, eu sou o único. O que eu vou fazer para vender mais? O que eu tenho que fazer para que essa loja venda mais? Qual a minha maior missão nessa loja para vender? Lembra da ousadia, né, gente? Ninguém se lança. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero vender mais é trazer mais gente para comprar a categoria. Eu tenho que fazer que mais gente compre a categoria. Dependendo da categoria, lembra daquelas 3 pilares fundamentais? Eu tenho que fazer mais gente entrar dentro da loja, mais gente comprar, aumentar a frequência e aumentar o volume de compra, né? Então, eu preciso parar e pensar em qual dessas circunstâncias que eu vou ajudar as pessoas a comprarem mais. Então, eu tenho que fazer tabloide, eu tenho que incentivar, porque vamos pensar numa coisa básica, se a gente separar. Uma coisa é incentivo para a equipe de vendas, e a outra coisa é incentivo para shopper vir comprar. Se eu vou investir para shopper vir comprar, porque eu não tenho que disputar a venda com ninguém dentro da loja, a não ser que seja o caso de uma categoria que, se eu não estimulo o vendedor, ela não sai, mas se ela é uma categoria que quem está dentro da loja vai comprar, ela pertence àquele universo de produto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conseguir gerar tráfego. Então, eu vou fazer promoção, sorteio, tabloide, comunicação de massa, se eu tenho verba para isso, né? Outdoor, busdoor, eu vou fazer uma ação, uma grande ação, né?
Muito bem, a Lucilena falou de combos. Eu posso fazer combos, com certeza, quando eu quero aumentar a venda de produtos que estão dentro da categoria que, por exemplo, não estão sendo vendidos. E se eu estou falando, por exemplo, de perfumaria, funciona maravilhosamente bem, né? Então, se eu estou falando de pasta de dente com enxágue bucal, também funciona maravilhosamente bem. Mas se eu estou falando, por exemplo, de azulejo, já não vai funcionar bem a ideia do combo. Mas eu tenho que criar ações para trazer cliente, fazer esse cliente comprar. Então, por exemplo, gastar meu dinheiro em algumas circunstâncias, no caso dessa marca total, fazendo incentivo para balconista, quando eu já sou a única marca lá dentro, eu jogar dinheiro fora. Então, o que eu preciso? Eu preciso capacitar. Existem mecanismos que você pode adotar, onde você vai criar um hot site com perguntas e respostas, que esse vendedor vai colocar lá essas perguntas, vai responder lá aquelas perguntas, e ele já mostra para esse vendedor quais as ações são ideais para aquele tipo de problema. Mas a gente sabe, e eu defendo, e de tudo que a gente vê na vida, que eu preciso de vendedores que saibam pensar. Eu preciso de vendedores que são proativos. Eu preciso fazer com que essa equipe, desde a base, ela seja responsável e madura. Porque senão o tempo inteiro a gente tem que ficar apagando o incêndio e cada lugar do Brasil é um. E a realidade dos clientes, cada um é um. Cada dia mais a gente vai ter que olhar para cliente one-to-one. Então, a gente precisa, de verdade, conseguir ver aonde está o problema e ajudar a equipe comercial a rapidamente detectar que tipo de ação que é ideal para aquela circunstância. As ações de trade nacionais, elas são maravilhosas, mas a maioria das vezes ela deixa gap de atender circunstâncias específicas, gap de vender mix, de desenvolver determinados segmentos. Então, assim, ela tem uma função, não é que ela deixa um gap. A função dela é fazer um grande boom, um grande investimento nacional. Ela não tem uma função de resolver problemas específicos. Para isso, a gente precisa de ações específicas, e para isso eu preciso de uma equipe comercial com maturidade, com independência, que ela consiga agir ela mesma, propondo soluções para esses clientes, entendeu? Então, isso é muito importante. E aí, por exemplo, propor campanha para pedreiro que indica a loja. Posso propor uma campanha de fidelização profissional, não só pedreiro, no caso de toda, para ele trazer clientes para a loja. Posso fazer, sim, uma ação focada para esse tipo de profissional. Elas são difíceis. Primeiro, eu preciso estar com esses profissionais hipermapeados. Eu já tenho uma plataforma de comunicação com esses profissionais para eu fazer esse tipo de ação, né? Quando eu quero dar uma ação de maior boom, para trazer cliente, fazer cliente comprar, é muito mais alguma coisa chamativa, alguma ação, algum sorteio de moto, bicicleta, televisão, folheto, né, uma guerra de preço, uma ação casada com outras marcas, onde todo mundo propõe esse tipo de ação, né, de trazer gente, tá bom? Aí, muito bem. Precisamos, então, fazer o quê? Formar essa equipe inteira. Ela tem que ter uma visão de trade consultiva. É super importante ter isso. Então, vamos lá. Aplicando o quê, gente? As ferramentas e o processo, criando um processo, primeira coisa. E aplicando isso de forma diária, semanal e mensal. Então, a gente precisa entender, se a gente olha bem essa seta, ela tem dois lados. Existem duas formas de gestão, né? Existe a forma de gestão bottom-up, que você vai trazer da base para cima, e existe top-down, que vai de cima para baixo. A gente acredita muito no modelo e a gente recomenda o modelo bottom-up. Por quê? Porque eu preciso justamente empoderar essa equipe para ela agir e fazer esse bate-bola, que é a realidade do campo, é quem faz, na verdade, a venda acontecer. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu tenho o quê? Ter sempre uma visão focada no cliente lá na ponta, no varejo. É isso que é sellout. Eu preciso fazer esse varejo vender. Então, dentro dessa visão,
eu tenho que ter um modelinho que seja ágil, relevante, assertivo, quali, quant, agregado e individual, onde todo mundo trabalha nesse mesmo sentido, mas cada um sabe o trabalho que tem que fazer e faz esse trabalho. Então, eu preciso, primeiro, a empresa tem que ter ferramentas, tem que ter relatório. É a coisa mais básica e o óbvio, né? Tem que ter, no mínimo, algum relatório, tem que ter KPI. É preciso ter a venda diária ou, pelo menos, um relatório de venda semanal. A gente precisa entender para onde a gente está indo, se a gente está cumprindo ou não as coisas que a gente tem que cumprir. Isso, estou falando de básico puro, por exemplo, de sell-in. Eu preciso saber da positivação, eu preciso saber quantas portas eu tenho, eu preciso conseguir fazer uma análise dos meus clientes mais importantes, porque eu preciso me planejar para vender, né? Que é o que a gente falou um pouco na outra aula. Primeira coisa, eu preciso me planejar. E aí a gente vai entender essa evolução vendo semanal, vendo mensal, aí depende do mercado. A gente tem mercados de realidade onde é tão lento o processo, o ciclo de venda, que você olhando, sei lá, uma vez por mês, você já está até vendo bastante coisa, né? Em alguns segmentos. Mas, na maioria, quando a gente pensa em varejo, não. A gente precisa de relatórios que sejam, no mínimo, assim, periodicidade quinzenal, tá? Muito bem. Preciso estabelecer o processo, não preciso? Quando vai ser a reunião mensal? Que em algumas indústrias chamam reunião de ciclo. Então minha reunião de ciclo vai ser dia 30, lá para o dia 15 ela precisa começar a ser preparada, essa reunião. Então, vai ter o que? Vai ter apresentação do marketing, do trade, o que vai ter? Vai ter uma construção de previsão de venda pelos vendedores, vai ter uma negociação e validação da previsão de venda para os gerentes. O que vai ter nessa reunião e o que é que vai ser construído anteriormente para essa reunião? Muito bem, depois eu preciso entender o fluxo de trabalho da minha semana. Eu preciso estabelecer uma lógica onde a gente sabe, por exemplo, que até sexta-feira, meio-dia, tá? O analista envia para vendedor o relatório da performance da semana. Isso aqui é um exemplo, tá? Na sua empresa será a sua, mas é importante entender que é importante ter essa mecânica. Bom, de tarde até segunda-feira, 10 da manhã, porque de tarde os vendedores têm para analisar e propor para o gerente deles como é que eles vão fazer, o que eles vão fazer para chegar no número. Porque senão sai atirando para todo lado, fica completamente perdido e não consegue olhar as coisas básicas dentro de um relatório que, por exemplo, no mínimo eu tenho o quê? Meus 80-20. Quais são meus 20 clientes responsáveis por 80% do meu negócio, ou 30% do meu negócio? Como é que eu vou conseguir já cobrir, já fui, já fiz ação, vou ter que fazer ação de sellout porque vende muito e ele não está vendendo e não vai pedir? Então, eu preciso de quê? Eu, vendedor, toda semana na sexta-feira, olhar e falar assim, não, já fiz, já vendi, mas o negócio tá pegado, eu preciso fazer uma rota diferente, preciso ir nos clientes que eu vou pouco, eu preciso melhorar a minha cobertura. Então legal, aí eu vou me organizar. Então, toda sexta-feira, ou quando a coisa está hiper difícil, eu tenho que propor uma ação de sellout para minha carteira de cliente, eu vou fazer essa proposta para o meu gerente. Como é que a gente vai agir e vai fazer essa proposta para o gerente? Então, até 10 da manhã, os vendedores passam isso. Isso aqui é um fluxo de um segmento do mercado que segunda-feira não se vende. Isso é raro, tá? Mas, por exemplo, isso aqui tem muito a ver com salão de beleza, por exemplo, tá? Que segunda-feira não abre. Mas, na maioria dos mercados, sexta-feira é o grande dia D. Porque segunda-feira todo mundo já tem que estar ok para ir trabalhar aprovado com a sua proposta aprovada, o vendedor, tá? Então, nessa proposta aqui, segunda-feira, até às 14 horas, os gerentes regionais enviam tudo para o diretor comercial, que até o final do dia tem que dar ok para todas as ações desenhadas, táticas de ataque imediatamente, de ataque e contra-ataque na semana. Então, cada mercado terá o seu fluxo, mas é preciso ter um fluxo. É preciso ter um fluxo onde a gente faz o vendedor pensar, a gente faz o gerente validar a estratégia, porque isso gera comprometimento, porque isso gera maturidade.
e aí isso vai gerar essa cadeia, ok? Bom, e aí, gente, olha só, existe um processo para o vendedor, para ele saber o que ele vai fazer a semana toda, né? Como é que ele vai se organizar, o que ele vai olhar, como é que vai ser para o gerente, para o vendedor, é a sistemática, existe um fluxo sistemático que você desenha dentro da semana, né? E aí você vai casar, por exemplo, vai avaliar a resposta da semana, vai sair para campo, vai ler e-mail, vai resolver problema, os produtos que não chegaram, aí você vai traçar um fluxo de coisas que ele tem que resolver dentro da vida dele, que está lá naquele job description dele, do que ele precisa resolver inevitavelmente, né? Vamos fazer, Thaís. Thaís está dizendo que o sonho dela, eu vou dar um coach para ela e a gente vai desenhar um fluxo para ela. Independente da tua empresa, seria legal a tua empresa desenhar, mas a gente já desenha o seu. E aí, gente, dentro desse processo de comunicação, existe essa agenda semanal. Essa agenda que vai ter um ciclo. E aí, a gente vai fazer esse processo envolvendo o quê? O que vai ser resolvido do vendedor, e o gerente vai dar um coach estruturado em função da realidade do que ele está vendo, como é que ele está vendo, do que precisa ser feito, ok? O papel do gestor e do supervisor é fundamental. Se vocês são gestor e supervisor, eu vou dizer uma coisa é você ir para campo com as pessoas, olhar, falar lá com o cliente que sempre está esperando que você vá, que você dê uma cenoura a mais, etc. A outra coisa é de verdade você ver o seu vendedor trabalhando. E você conseguir dar um coach para ele, dizendo para ele aonde ele pode melhorar e o que é que vai fazer com que ele consiga vender mais e melhor, né? Então, quando a gente pensa que a gente vai criar um processo de estruturação, esse processo precisa envolver também as competências dos supervisores. E aí, gente, a gente sempre vai falar de competências técnicas e competências comportamentais. É assim que a gente divide competências, a gente divide competências técnicas, que é, por exemplo, no caso do supervisor, a gestão do negócio dele, a gestão da equipe dele, o coach que ele está dando na ponta. Comportamental, ele tem uma atitude de trade, ele tem uma atitude de, dentro do varejo, ver qual é o problema e resolver o problema. Ele tem uma visão de empatia e centralidade no cliente, ele fazer uma colaboração com a equipe, de visão de somos todos trades, todos somos vendas, e o PDV é a casa da gente, é onde a gente reina. Então, isso é super importante para esse supervisor. Aí você vai me falar, Simone, mas tem supervisor que faz isso, tem supervisor que não faz, ele vai ter também um modelo de avaliação, igual eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Esse supervisor, assim como esse vendedor, vai ser avaliado pelas competências técnicas e pelas competências comportamentais. Então, vamos pensar, por exemplo, quando a gente fala de equipe comercial. Quais são as competências técnicas? Gestão de tempo e desempenho. Produto, tem que conhecer produto, benefício do produto, né? O tal do CVB, que eu adoro falar, característico, benefício, a vantagem do produto. O trade, conceitos básicos, dependendo do segmento, sempre de exposição, sempre de layout, dependendo do segmento de luz, de iluminação, de vitrine. Então, ele tem que ter esse conceito básico. De capacitação na ponta, quando ele que capacita. Aí, isso aqui, gente, é o que a gente vai desenhar das competências técnicas que a gente quer para o nosso vendedor. Negociação com uma argumentação técnica e com relacionamento. Muito bem. E comportamentais? Protagonismo. É uma pessoa capaz de, né, de ter um protagonismo na relação comercial, de ter autonomia, sabe, gerir essa autonomia com qualidade. É proativo, tem uma atitude trade, tem empatia e centralidade focada no cliente, a conversa é voltada para o cliente, não para ele, por mais que ele seja a marca líder, absoluta, importante. Tem o sentido de colaboração entre a própria equipe, então ele bate bola de coisas legais que ele fez e aconteceu para a equipe toda. Como é que funciona isso? Ele tem essa visão de o PDV é meu, eu que tomo conta desse PDV, eu que defendo o PDV, eu é quem ajudo e tenho para mim, me aproprio da função de ajudar
o varejo a vender meus produtos? Então, essa é a visão de que a gente deseja, cada um vai desenhar, cada empresa sua, para o vendedor, mas isso tem que ser claro, né? Processo claro para todo mundo, com fluxo de informação que facilite o processo para todo mundo. Muito bem, o que é importante dentro do que a gente falou? Que a centralidade desse modelo de gestão de vendedor, gente, ela parte lá do planejamento de venda. Então, existe uma coisa que muitas vezes a gente manda para o vendedor um relatório dizendo o que ele tem que vender em cada porta, até já estipulado, dividido a meta dele por porta, mas a realidade do vendedor não é essa. A realidade, ele sabe que aquele cliente onde está ali para ele vender 20% a mais, está abarrotado de produto. Ele sabe que ali, para ele conseguir, inclusive, vender esse mês, ele vai ter que fazer uma ação de sellout. Por isso que eu sou uma grande defensora da verba de sellout. E por isso, ou se não, não desestruturada, estruturada, volto a falar. Seja através de um hot site, alguma coisa onde ele vai botar lá a questão e vai propor ação para ele, seja dentro de uma perspectiva que ele, dentro de uma folha, ele vai, a gente vai mostrar isso também, se não for hoje, na próxima aula, que ele vai sugerir a ação e o resultado dessa ação. E o trade vai aprovar. O trade vai dizer, tá de acordo ou não. Diante desse problema, essa ação aqui, tá ok? Tá ok, então pode fazer. Mas para isso, eu preciso pegar a minha venda mensal, olhar para a minha venda mensal e dizer aonde eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Gente, reequilibrar minha meta. Eu tenho que redistribuir minha meta em função do que eu sei que é o compromisso que eu posso me envolver. Então, isso você pode fazer da maneira mais básica possível. Né? No caso do canal indireto, eu vou até mostrar uma planilha para vocês na próxima aula. Fred, anote isso aí. Eu quero mostrar uma planilha para eles da coisa mais básica que a gente ajudou uma empresa que só trabalhava com um monte de distribuidora que ainda não estava profissionalizada, que foi nascendo assim no supetão e foi crescendo. Como é que a gente criou um planejamento muito simples para esse vendedor de RCA? Eu já mostrei aquela tabela para vocês, que é uma tabela autodinâmica. Aliás, ela não vai estar aqui, essa tabela. Mas, bom, porque eu já não está nessa aula. Aquela tabela, por exemplo, da aula anterior, ali na frente daquela tabela, que tinha vermelhinho, amarelinho, lembra? Que colore e verde, que vai mostrando onde estão as oportunidades do vendedor. Muito bem, naquela tabela, na frente dela, tinha um Excel onde ele botava o que ele ia fazer. Então, aquilo ele vê, e não era na frente, era embaixo, do supervisor que era na frente. Embaixo ele tinha que dizer qual que era a ação que ele ia fazer naquela semana para mudar aquele cenário. Como é que ele ia agir ali? Ali aquele cara tinha um problema sério de positivação, então ele ia ter que rodar mais loja, mais ponto de venda. Ele estava com algum problema dentro do lançamento, ele ia ter que focar mais e talvez fazer parceria com alguns clientes maiores para chegar na meta do lançamento dele. Então, isso vai estar, é o que ele vai responder. É igual a gente pergunta assim, o que você vai fazer? Sabe o velho Chetosini, que eu falei para vocês, que foi meu patrão na França? Ele me ensinou aquela famosa frase na prática: não me traga um problema sem me trazer uma solução, pelo menos uma solução. Por quê? Porque você está ocupado de falar com equipe de 20 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, você está comandando um monte de gente, você precisa, e que ninguém conhece o seu campo melhor do que o vendedor. E isso exige um respeito enorme com a equipe comercial. A gente precisa entender a realidade do que ele vive, mas pedir a ele, né, formá-lo e capacitá-lo para que ele possa, ele me propor soluções na área dele. A gente precisa fazer isso para que eles sejam mais autônomos, mais independentes, e eles possam ter, sim, essa visão voltada para sellout. Senão, gente, é só ataque, né? Aquela coisa, faz uma ação, todo mundo faz ação, depois acabou. Depois ninguém se responsabiliza pelo centímetro linear de exposição. Ninguém se responsabiliza por negociar espaço para o terminal de gôndola, para brigar dentro do ponto de venda pela entrada de um produto que não tem. Por quê? Porque
não existe um processo contínuo de desenvolvimento desse profissional. Então, é preciso, no mínimo, dar um cardápio de ações para esse vendedor. No mínimo, é preciso ter alguma coisa que ele vá lá e que ele olhe possibilidades em função dos problemas. A gente já viu inúmeras empresas, um cardápio de ações, por exemplo, Lucilena, que não tem uma coisa anterior ao cardápio de ação, é qual é o problema, qual é a dor. Qual que é a dor do cliente? A ação tem que ser em função da dor. Qual que é a nossa dor no cliente? Às vezes é a gente que está com problema. Qual é a nossa dor no cliente? Então, é isso que a gente precisa conseguir desenhar de alguma forma para que esses vendedores possam agir e conseguir rapidamente dar uma solução para aquele problema que está acontecendo, tá? Então, tudo parte do planejamento. Então, eu vou mostrar para vocês na aula que vem uma tabela lá daquele planejamento mais básico e vou mostrar para vocês uma tabela de planejamentos um pouco mais estruturados, aonde você já consegue criar alguns mecanismos que facilitam essa compreensão de aonde está o gap. Com uma gestão, na verdade, um relatório de uma visão totalmente de gestão de carteira, voltada para os clientes que você precisa desenvolver aquelas metas que você tem que bater esse ano, né? Porque às vezes não é só venda, né? Às vezes eu preciso trabalhar mix, às vezes eu preciso trabalhar uma linha específica que está caindo, então eu preciso conseguir pensar em coisas mais elaboradas. Mas esse planejamento, gente, tem que ser feito. Tem que sentar de preferência o gerente com sua equipe, o supervisor com a sua equipe, e galera, vamos lá fazer o planejamento. Ah, Simone, não dá, o cara tá longe, não tem problema, vai cada um fazer seu planejamento, vai mandar, o supervisor vai olhar, vai fazer Skype, tem que olhar, tem que orientar e tem que bater martelo. Porque até aquilo que eu falo para vocês sempre, a gente só vai conseguir fazer melhor se a gente tiver clara a meta e o objetivo de como fazer melhor. E mesmo assim, nem sempre vai conseguir fazer. Mas se não tiver aí que vira o caos verdadeiro. Então, gente, qualquer planejamento, ele é factível de mudança, mas ele precisa ter o planejamento, até para ficar claro na minha cabeça o que eu vou fazer em cada cliente para conseguir atingir aquele número por cliente, tá bom? Então, vamos lá. Até isso vai envolver o planejamento, até a atuação comportamental do desenvolvedor de sellout. Então, primeiro vem lá na minha estratégia, como é que eu vou positivar, cobrir, como é que eu vou traçar minha rota, como é que eu vou fazer tudo isso. E depois vem essa visão dessa capacitação que eu vou dar para a equipe comercial voltada para relacionamento técnico. Relacionamento para entender a necessidade do cliente, não relacionamento tapinha nas costas, oi, tudo bem, aí, não, qual é o problema, onde o bicho está pegando. É lá que a gente vai entender isso. Né? Isso é uma pergunta, tá, gente? Isso é uma pergunta, no mínimo, aberta. Você pode criar estruturas mais legaisinhas, onde você cria um questionário básico e que cada vendedor vai fazer com cada cliente. Aí a gente vai mapear algumas coisas que são importantes do cliente. A gente, desde coisas que são importantes para material merchandising, se tem vitrine, não tem vitrine, é loja de balcão, não é loja de balcão, quantos metros linear, que tem a gôndola da categoria, quem são os concorrentes principais, que tipo de coisa que é feita dentro dessa loja de ação de parceria. Então, existe uma série de coisas que são importantes que vão ser desenhadas. Também quero, Eba. Tem uma série de coisas que vão ser desenhadas e que essas coisas, elas são, na verdade, em função da realidade do cliente. Então, eu tenho que fazer esse questionáriozinho e ter esse questionáriozinho montado. Existem coisas hoje sofisticadas, você faz isso no celular, né? O cara responde 1, 2, 3 perguntas, tem algum produto estocado? Sim, qual produto está estocado? E hoje em dia você já chega ao ponto de sair uma ação, obrigada, desenhada para ele, né, como é que ele vai fazer, como é que ele vai realizar. Mas, se eu não tenho esta atitude, eu vendedor, aí dançou. Então, eu preciso, sim, capacitar essa equipe para ela ter essa atitude de sellout, de relacionamento, de inteligência de vendas, né?
de foco no sellout com base no sell-in. Então, olha a minha venda, vejo quanto tenho que atingir, penso como é que eu vou propor ações e situações para vender mais, vou puxar o produto para frente, vou botar num terminal de gôndola. Isso é, por exemplo, gente, quando eu pego lá meus clientes, isso é o tipo de resposta que eu vou dar em algumas ações. Eu vou dizer assim, aqui eu vou conseguir fazer um terminal de gôndola. E sem dinheiro. Agora, na hora que eu me determino, eu, vendedor, eu faço. Porque isso tem a ver com a vontade. Porque tem a ver com a clareza. Então, o importante é, neste planejamento, tenha dinheiro ou não tenha, eu colocar o que eu vou fazer para que esse cliente venda mais. Para que me venda. Eu vou capacitar a equipe dele. Isso é uma ação de sellout. E são ações que não dependem de dinheiro de trade, de nada. Depende de mim. Depende da minha visão, o que eu vou fazer. Aqui eu vou ganhar um espaço, eu quero conquistar o espaço naquele corredor principal de fluxo. Isso é um objetivo que um supervisor vai falar, legal, ele está se dando objetivo de sellout. Ele está indo atrás disso. Então, ativação do mix do produto, que tem a ver com tudo isso que eu falei, né? E ativação no PDV. De exposição, de merchandising, de incentivo, de promoção, de tudo que tem a ver com essa ativação dentro do ponto de venda. Lucilena falou a palavra mágica, um simulador. Lembra que eu mostrei na outra aula para vocês que a gente criou um simulador para uma equipe comercial, que os gerentes podiam propor estratégias de pontuação diferentes envolvendo sell-in e sell-out para a atuação das necessidades específicas que as regiões eram muito distintas. Então, um simulador é uma coisa que a gente pode criar para esse tipo de realidade, quando a gente quer de verdade que o cliente da ponta tenha a visão de que a nossa empresa está focada na venda dele varejo e no nosso crescimento em função do crescimento também dele varejo. Isso é super importante. E, gente, é isso. Isso é uma filosofia, isso tem que estar escrito em tudo quanto é lugar da empresa. Cada visita é uma oportunidade de sellout. Então, é uma coisa que eu tenho que adotar. Eu estou indo, qual é o sellout que eu vou fazer? Então, de vez de, eu vou correr todos os clientes. Isso me faz pensar um pouco no que vocês falaram no exercício. Eu tenho que atacar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer um monte de gente e tal. Mas sabe o que acontece? Eu preciso conseguir, dentro de um curto espaço de tempo, que eu tenho um monte de clientes para fazer, saber o que é importante eu fazer em cada um de sellout. E é essa maturidade que a gente tem que ajudar esses vendedores a construir. E fazer o quê? Lembra que eu falei que o varejo precisa de muita atenção? Então, muito bem, chegamos lá nesse lugar que eu queria mostrar para vocês. A gente entrou dentro do nosso programa e a gente está dentro da nossa hora, porque a ideia da gente é 40 minutos de aula e depois abrir para pergunta. E é isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Então, a gente vai... eu vou chegar aqui, vou dar um exercício para quem quiser desenvolver, que eu vou corrigir e bater bola com vocês. E aí nós vamos bater uma bola aqui um pouco aqui, tá? Vamos lá. Então, porque aí cada um também pega a experiência do outro, né? Articular agendas e objetivos em torno do planejamento da visita do vendedor e estabelecer um fluxo e um registro das informações do cliente. Já falei, já me antecipei. Então, vamos lá. Vamos falar disso aqui. Por exemplo, equipe de vendas e merchandising tem que ter essa visão e muito relacionamento e capacitação em alguns exemplos, e incentivo e promoção em outros, né? Vamos pensar uma coisa, gente, o que é importante? Primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico com varejo, e esse diagnóstico com varejo eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Aonde eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma coisa que você pode montar para o seu vendedor levar para a ponta e montar essas perguntas que vão te ajudar ou a criar um simulador, ou a criar perguntas e respostas, um bookzinho, problema de giro, problema de estoque, problema de geração de tráfego de cliente, problema de concorrência, né, de cara, isso já é melhor que nada. E isso que vocês estão vendo aqui ajuda a fazer isso, que é melhor que nada.
que é esse caderno de oportunidades. Então, olha só, como é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que construir uma inteligência de ação. De quê? De ações em função da necessidade do tipo de problema do varejo. E muitas vezes os nossos vendedores fazem coisas super legais e essa história morre, porque ninguém construiu um banco de dados, uma coisa bacana de ação. Então, é muito importante, quando a gente criar por exemplo, o trade faz muito isso, criar esse folhetinho que a gente vai dar para o vendedor e que a gente só libera, me lembro que a Ambev começou fazendo isso, só libera verba, há centos anos atrás, só libera verba para fazer ação se vier preenchido com a pergunta certa, a resposta certa, se tem sentido a ação, senão não é liberado. Então, olha só, uma coisa outra que eu vou falar para vocês importante é o seguinte: para vocês construírem isso, e é isso que eu quero que vocês pensem assim, na minha empresa, como é que eu construiria isso? E aí vocês me passam, quem quiser, e eu vou bater uma bola com vocês em função disso, tá? Muito bem, primeiro, tipos de ação. Ação 1, ação 2, ação 3. Tipo de solução para essa ação. Eu vou fazer capacitação, eu vou botar material no PDV, eu vou fazer uma mídia. Então, aqui o tipo é o que você vai propor. Qual que é a descrição? Como é que vai ser? Eu vou propor no começo do mês e vou passar na loja toda semana. Vai ser de 3 meses. Como é que vai ser a mecânica? Não só a mecânica, mas a minha atuação, tá? Mas a mecânica também é importante. Em que data? Qual o investimento que vai ser feito? Qual a origem dessa verba? Veio de trade, de comercial? É o meu desconto, Simone, o desconto que eu dou. Eu vou fazer uma ação lá, tirando o desconto e propondo a ação. Legal, então em cima do seu desconto. Qual o resultado esperado? E depois, sempre tem que ter qual foi o realizado. Por quê? Porque isso vai criar, primeiro, nas nossas equipes de ponta comerciais, a certeza de como as ações de sellout funcionam. Então, é super. E quais são as que mais funcionam para determinadas circunstâncias? Então, isso aqui, gente, é um primeiro mapeamento básico. Que tipo de ação mais funciona para aumentar o sellout? Seja para atingir o shopper, quando eu quero buscar o cliente que vai comprar, seja com balconista. Então, eu sugiro o que desse exercício? O Fred vai mandar esse slide para vocês. Eu sugiro que vocês montem o de vocês, vendedores, se quiserem vocês fazerem a proposta, ótimo, eu vou bater uma bola com vocês pessoalmente. Gerentes, supervisores, se vocês quiserem fazer uma proposta para a equipe comercial de vocês, fazer esse tipo de avaliação para ter essa conclusão, vocês fazem, mandam e eu bato bola com vocês, tá bom? Então, esse ficou o nosso exercício dessa semana. E eu gostaria agora de bater uma bola com vocês. Vamos lá. Perguntas. Thaís está dizendo que o cliente pet são poucas lojas que cuidam dessa forma. Que cuidam de quê, Thaís? Do material de merchan? De que exatamente você está falando? Thaís, ótima coisa que você está falando. No Natal, consegui fazer árvore de Natal com meus produtos nos clientes, apenas para enfeitar as lojas. Os lojistas ficaram muito felizes. Ficaram, mas eu não sei se isso te dá venda. O que vocês têm que pensar é que o tempo de vocês é limite. E o que vocês têm que fazer é para matar de vender. Então, é muito legal fazer a árvore com produto, é lúdico, é bonito, mas assim, isso gerou sellout? Então, assim, a gente é bem pragmática. O que a gente vai fazer tem que gerar sellout. Por isso que, por exemplo, quer ver uma das coisas que a gente vivenciou? O vendedor pega a verba de trade dele e enfeita a loja de festa junina. E atenção, eu estou falando de vendedor que não está vendendo amendoim, nem canjiquinha, nem canjicão, nem nada de festa junina. Estou falando de um vendedor de loja de material de construção, por exemplo, tá? Mas esse nem era o caso, era loja de perfumaria. Essa história. E aí pega a verba dele, mas o cliente pediu. Mas, olha só, a nossa visão é de gerar venda para você e para mim.
Eu sei que você precisa arrumar, acho bacana, se quiser eu vim até aqui ajudar a arrumar, mas a gente precisa criar uma ação que vai trazer sell-out. Então, eu posso fazer o quê? Um folheto de festa junina. Aí eu vou trazer gente para dentro da loja, vai gerar venda, mais fluxo do meu produto, mas eu quero um terminal de ilha no meio do corredor principal, perto da parreira da festa junina. Parreira não, parreira de ovos, mas perto lá da barraca de festa junina. Aí sim, aí eu estou fazendo uma ação voltada para sellout, tá? Então, é importante. E eu sei disso, Lucinela, a agenda tá difícil, então não vai gastar energia com um monte de gente. Vai gastar energia só em alguns. É importante conseguir fazer essa energia ir só em alguns, entendeu? Isso é muito importante. Trade, aqui, Lucilena falando, faz feira, evento de sellout, é isso aí. Selim de treinamento, planograma merchandising, tá punk, né? Muito trabalho. Falta mais gente no seu trade. Agora, se não tem estrutura, Lucilena, para fazer no trade, então tem que fazer no comercial. E mais do que isso, gente, todos nós trabalhamos 20 horas por dia e todos nós estamos atirando para todos os lados. Mas se a gente não criar processo e não criar modelo de trabalho adequado, a gente vai continuar sendo apagar incêndio. Quanto mais trade. Trade, então, é a verdadeira área de apagar incêndio. Então, é importante ter também uma visão trade estratégica. E se não é o trade, Luciana, que seja a área comercial. Por isso que esse curso é gestão de sell-in voltado para sell-out. Eu preciso que a área comercial se aproprie disso. Em muitas empresas é o comercial quem vai fazer. Por quê? Porque entendeu que precisa estruturar, né? Então, muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Thaís falou que até aumentou a venda dela, a árvore de Natal, porque gerou muita visibilidade. Que ótimo, bacana. Alguém quer perguntar alguma coisa de algum segmento específico? No, dou-lhe uma. Deixa eu me botar aqui, ó. Quer ver? É o Fred que sabe, eu dou stop, que aí vocês me veem mais. Nenhuma pergunta específica, alguma coisa que vocês querem aproveitar para a gente bater bola? Indústria de guloseimas, uau! Essa é uma indústria que ela tem uma configuração muito específica, onde os atacadistas doceiros são bastante importantes, e é preciso. Ah, é verdade, o Fred está perguntando, e o Fred está garantindo que ele já mandou para vocês o link lá, se alguém de vocês quer se apresentar, que ele mandou o link para vocês baixarem e poderem aparecer aqui na telinha, tá? Se alguém quiser se apresentar, por favor. Mas vamos, enquanto ninguém se lança, eu vou falando aqui da indústria de guloseimas, do segmento de guloseimas, né? O segmento trabalha muito fortemente em cima, tem o atacado doceiro, mas ele basicamente está calcado em cima do canal distribuidor, né? A maioria deles. E quando você tem uma carteira de produtos muito interessante e você é importante dentro do seu distribuidor, tudo fica mais fácil. Quando você não tem essa carteira e você é pequeno dentro do seu distribuidor, você está à mercê o tempo inteiro, incansavelmente, está fazendo ação para esse distribuidor funcional. A grande missão do segmento é conseguir distribuidores ou representantes comerciais, também tem, muito comprometidos com a sua venda, e eles vão fazer um trabalho bacana voltado para sellout. Mas é um segmento que é, mais do que nunca, fundamental a gente ter uma visão de sellout, porque senão ele não acontece. Né? A gente pode falar rapidamente, olha a Fini, o trabalho que a Fini está fazendo por aí, pipocando display, tudo quanto é lugar, em conveniência, em loja e tal. Então, assim, né? A Docile está fazendo um trabalho bem bacana também. E aí a Santa Helena está fazendo um trabalho bem bacana também. Então, é importante a gente entender que dentro desse mercado, mas quando eu penso guloseima, eu não estou nem pensando mais na categoria amendoim, snack, nuggets, barras, não estou nem pensando nisso.
porque isso é saudável, é nutritivo, é ainda uma outra característica, mas essa característica da guloseima é um dos maiores problemas. Quais são os seus desafios, Lucilena? Vocês estão trabalhando aí para ser um do top 5, mas quais que são aí o investimento sempre pesado? Gente, aí vem, ótima coisa que a gente estava falando lá na aula de 3. Investimento é sempre pesado, display é sempre caro. O que é que eu preciso para colocar um display? Eu preciso de uma condição mínima. Eu preciso, no mínimo, de uma condição mínima de quê? De reposição, de execução naquele ponto de venda. Senão eu boto display, quando eu passo daí a 15 dias, ele está cheio de produto da concorrência. Não adianta eu jogar display se não existe um processo, que é o que a gente falou na outra aula. Um processo de gente que vai fazer rota dentro desse sentido. E isso eu preciso alinhar com a venda do representante, por exemplo. De vez de eu atacar e fazer display, fazer material, eu preciso, lembra daquela aula? Segmentar. Quem são os clientes de cada representante que eu quero display? Será que dá para alinhar com o gerente comercial deste vendedor, que aquelas lojas ele tem que dar uma cobertura maior, já que tem o display para garantir que os produtos estarão puxados para o display? Então, é muito importante a gente criar esse processinho de uma forma estruturada para não sair atirando para tudo quanto é lado, que inclusive é caro, né? É bem importante. Nenhuma pergunta a mais, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguma reflexão? Então, pessoal, foi um prazer a gente estar aqui. O Fred também vai mandar para vocês uma outra coisa essa semana. Ele vai mandar uma avaliação do curso, antes de terminar. Por quê? Porque a gente quer um feedback de vocês também. Bater uma bola, o que talvez queira que aprofunda mais, menos, justamente aproveitar para essas duas últimas aulas que virão, para a gente melhorar alguma coisa que talvez tenha ficado um gap, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale um pouco melhor, tá bom? Muitíssimo obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Quem quiser desenvolver essa lógica do exercício, bacana, vou bater uma bola direto com vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima semana. Rodrigo escreveu na última minuto do segundo tempo. Área esportiva, faz ação de marketing com celebridade, grande redes no Espírito Santo. Grande rede. Rodrigo, vou ver sua questão e vou responder direto para você. O Fred tem seu telefone? Beleza, então vou falar direto com você, tá? Porque aí a gente já deu boa noite e encerrou. Mas eu vou te falar direto e vamos bater uma bola sobre tudo aí que você faz. E se for uma pergunta, né? Se for só uma observação. Espera aí que eu estou vendo aqui. Acho que não é uma pergunta, você está só contando uma coisa legal que é maravilhosa. Ele falou de uma ação incrível, que é uma ação de fazer a foto com a celebridade. Isso você sabe que você pode fazer um pancarte, um negócio de papelão, e botar a imagem da celebridade. E a pessoa brincar, faça a sua selfie e concorra a um prêmio, né? Por exemplo, a pessoa faz a selfie, coloque como é que é o nome, né? Arroba, não é... Underline. Não, como é que é o nome? Hashtag. Coloca a hashtag tal coisa, curta, quem tiver mais curtida vai ganhar alguma coisa. Você pode fazer 1000 ações desse tipo para gerar venda de uma maneira bem criativa e bem legal. Isso é bacana mesmo. Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos, tá bom? Hashtag o João, ele é antenadíssimo, ele está antes de mim lá na frente. Muito bom, João. Abração para vocês, pessoal. Até semana que vem. E o pessoal da Castrol, vamos agendar com o Fred o nosso Skype, ou Skype ou webinar, pode ser, tanto faz, para a gente falar do que a gente viu no campo, tá bom? E bater uma bola com vocês. Grande abraço.